Um pouco sobre fracionamento das refeições. Algumas dúvidas bem típicas e olha só, podem mandar dúvidas aqui também, desde que esteja no tema de hoje, tá? Mandem dúvidas sobre esse... já tem dúvida aqui aparecendo sobre qual é o melhor carboidrato para consumir à noite. Eu vou tocar nesse assunto do carboidrato à noite, tá? Depende de algumas coisas, depende de que horas é seu treino também. Para começar, primeira coisa de todas que eu quero falar, que esse é aquele mito, mas que hoje em dia já tem gente, aí tem gente que é super contra, tem gente que continua super a favor, que é a história de comer de 3 em 3 horas, afinal, tem que comer de 3 em 3 horas, que é o que todo mundo sempre falou por tanto tempo, e aí parece que é assim, tem que ficar engessado nesse horário, ficar olhando no relógio, contando os minutos para a próxima refeição. Gente, olha só, a questão de intervalo entre as refeições é uma dúvida super frequente, é o seguinte, você não tem obrigação de comer de 3 em 3 horas. Esse não é um critério obrigatório para a dieta funcionar. Ah, estou fazendo dieta, então eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Não é assim, tá bom? Qual é o intervalo ideal entre uma refeição e outra? É bom que o intervalo seja de 3 a 5 horas. Isso é muito individual, essa questão de intervalo entre as refeições. Depende do seu dia a dia, depende de que horas você sente fome. Não é legal ficar empurrando comida sem estar com fome nenhuma só porque o nutricionista mandou, é obrigatório comer de 3 em 3 horas, tá? Então, esse intervalo pode ser... O ideal é ficar entre 3 a 5 horas de intervalo entre uma refeição e outra, tá? Como se encaixar melhor para você. O que isso significa? Respondendo a uma próxima dúvida que seria, então, quantas refeições eu tenho que fazer por dia? Que aí também é outra coisa que muito clássico, por muitos e muitos anos, a gente sempre ficou ouvindo. Tem que fazer 6 refeições por dia, porque tem que comer de 3 em 3 horas. Isso também não é verdade. Para a gente ter resultado, não necessariamente tem que fazer 6 refeições por dia, não necessariamente tem que comer de 3 em 3 horas. O que dá resultado mais importante no final do dia, o que vai te dar resultado ou não, é quanto você come ao longo de um dia inteiro, tá? Esquece essa ideia engessada de que tem que comer de 3 em 3 horas e que tem que fazer 6 refeições por dia. Vamos quebrar esse paradigma logo aqui. Então, vamos lá. Refeições, intervalos de 3 a 5 horas entre elas e vai depender do seu dia. Tem gente que se dá super bem fazendo 3 refeições por dia. Tem gente que prefere fazer 4, 5, 6. Isso depende muito da sua rotina. Se você se sente melhor fazendo várias pequenas refeições, talvez você prefere comer mais quantidades em cada refeição e prefere então fazer refeições maiores, talvez só 3, 4 refeições por dia. Eu diria na prática, o que eu vejo que o que mais funciona é de 4 a 5 refeições por dia. É o que a maioria das pessoas se encaixa bem, se acostuma bem, a rotina fica boa, tá? Então, de 4 a 5 refeições por dia, eu diria que é o mais comum que dá certo, tá? Mas não é obrigatório, não existe uma regra. Não existe regra de quantas refeições tem que fazer por dia, nem o intervalo entre elas. Por que eu falo que é bom respeitar um intervalo de 3 a 5 horas entre as refeições? Porque o nosso corpo, aí eu já entro um pouco em como fracionar a proteína. Nosso corpo precisa de um pool de aminoácidos, que seria assim, um aporte constante de aminoácidos ao longo do dia. Não é bom você ficar ali 10 horas sem comer proteína nenhuma. Então, o ideal que a gente vê é de 4 a 5 horas estar consumindo alguma fonte de proteína. Então, se você coloca esse intervalo entre as suas refeições e todas as suas refeições principais têm proteína, você vai acertar aí direitinho na questão dos aminoácidos que tem que ter ao longo do dia. Adoro quando tem coraçõezinhos subindo aqui, viu?
Então, por isso, já respondendo a dúvida, né? Então, um dos temas de fracionamento seria como fracionar a proteína. O ideal é ter no mínimo nas 3 refeições principais, tipo café da manhã, almoço e jantar, você ter fontes de proteína nas suas refeições. Se você conseguir incluir também no seu lanche, é melhor ainda, tá? Agora, às vezes vai ter gente que, ai, não, de jeito nenhum, não tem como levar um ovo pro trabalho, não tem como levar frango, não tem como levar nenhuma proteína, no meio da tarde vou comer só uma fruta e castanha, tudo bem, pode ser, mas nas 3 refeições principais sempre tem que ter proteína, tá? Então a proteína, o ideal é você fracionar ela constantemente ao longo do dia. Então dá um exemplo, vai que você tem 200 gramas de proteína para comer em um dia e você faz 4 refeições, você vai fazer 4 refeições de 50 gramas de proteína por refeição. Isso é uma forma muito boa de fracionar sua proteína ao longo do dia, beleza? E por que a gente quer isso? Porque seja o seu objetivo ganhar massa muscular ou talvez você está querendo emagrecer, mesmo quando a gente quer emagrecer mantendo a massa muscular. Então ter esse aporte constante de aminoácidos ao longo do dia é muito importante para isso. Tá? Além do que a proteína também ajuda a dar saciedade ao longo do dia. Se você fizer uma refeição que é puro carboidrato, provavelmente daqui a pouquinho você já tá com fome de novo. Então a proteína também é muito bom ter ela em todas as refeições para você se sentir mais saciado ao longo do dia, certo? Com relação à proteína. E, bem, eu espero que vocês nesse ponto já saibam o que são as proteínas, mas vou só repetir as principais fontes que tem que ter para então você saber que isso tem que ter nas suas refeições principais: carnes, frangos, peru, peixes, todas as proteínas animais, ovos, laticínios ou suplemento de proteína. Essas são as melhores opções que realmente tem mais proteína. Se você for vegano, aí a gente vai utilizar outras opções, tá bom? Mas essas, acaba que a proteína animal é sempre a que tem a maior biodisponibilidade, é o que a gente fala mais, tá? E aí vamos lá, carboidrato. Carboidrato, e quando a gente fala de fracionamento, gente, como eu já comecei desde o início falando, não adianta, não tem regra. Eu não vou chegar aqui pra vocês e passar a receita de um bolo e dizer, tem que ser exatamente de tantas em tantas horas, tem que ser exatamente tantas refeições por dia. Não é receita de bolo. Fracionamento pode existir várias estratégias e pode ser muito diferente de acordo com a adaptação de cada um, como você se sente melhor. E aí o carboidrato, como fracionar carboidrato ao longo do dia? Aí existem também algumas opções. Vou falar 2 opções principais. Você pode simplesmente pegar a quantidade de carboidrato que você tem que comer ao longo do dia e fracionar de forma constante, assim como eu falei da proteína. Se você tem, sei lá, 160 gramas de carboidrato no dia para comer e você vai fazer 4 refeições, você tem que comer 40 gramas de carboidrato em cada refeição e deixar isso de forma constante ao longo do dia. Tá bom, o que importa no fim do dia, o que te dá mais resultado é o total que você consumiu de calorias e de macros, tá? Aí já vem uma grande dúvida que já tá em uma das primeiras perguntas que eu vi escrita aí: carboidrato à noite. Gente, carboidrato à noite não engorda. O que engorda é o quanto você come de calorias em excesso, não só de carboidrato, porque todo mundo fica achando que é só o carboidrato em excesso que engorda, não é, tá? Gordura em excesso, proteína em excesso, qualquer coisa em excesso vai engordar. E carboidrato não é uma questão de a hora que você come que ele vai te engordar ou não. Tira isso da sua cabeça. Usando o exemplo que eu dei, se você tiver 160 gramas de carboidrato para comer no dia, se você comer isso de manhã, ou de tarde, ou de noite, ou fracionado, o resultado com relação ao seu peso vai dar na mesma, porque o total foi o mesmo, tá? Não tem uma hora, se eu comer de manhã,
Então, esses 40 gramas de carboidrato, tudo bem. Agora, se eu comer depois de 6, 7 horas da noite, aí vai engordar o carboidrato. Gente, não existe isso. Não existe isso, tá? É o total do seu dia que vai fazer diferença. Não é a hora que você come esse carboidrato. E vocês podem ver que eu ainda vou falar disso 1000 vezes, porque sempre vai ter essa dúvida, sempre vai ter esse medo. O povo que morre de medo de comer carboidrato de noite, tá? E aí vem mais uma opção de como fracionar o carboidrato, mais uma estratégia que eu falei. A primeira, se você quiser, é fracionar de forma bem equilibrada ao longo do dia. A outra maneira que é bem legal para quem treina e quem quer ter um bom rendimento nos treinos e às vezes também para a gente ter um resultado estético mais legal é colocar os seus carboidratos mais perto do treino, tá bom? Por quê? Porque aí esse carboidrato a função dele vai ser melhor ainda para dar energia para aquele treino, para te ajudar a recuperar daquele treino, tá? Então, se você treina de manhã, colocar mais carboidratos pela manhã no almoço. Se você treina no horário do almoço, colocar mais carboidratos ali antes do treino, logo depois do treino, de tarde. E se você treina à noite, colocar mais carboidratos à noite. Então, mais um motivo para você não ter medo de comer carboidrato à noite. Eu ainda vejo muita gente que treina de tarde, de noite, né? E o jantar é a sua refeição pós-treino. E mesmo assim a pessoa morre de medo de comer carboidrato no jantar, gente. Não pode ter isso. A partir do momento que tá tudo calculado certinho, quanto de calorias e macros você tá comendo no seu dia, você não precisa ficar com medo da hora que você tá comendo aquilo, tá? E colocar seu carboidrato perto do treino é uma ótima estratégia, tá bom? Dúvidas com relação a carboidrato e proteína, tá vendo? Hoje eu vou falar mais rápido, não vou ficar aqui 1 hora falando, não. Mandem coraçõezinhos aí que eu já vou ver se tem alguma dúvida que eu já possa responder, tá? Muita gente de Portugal, várias bandeirinhas de Portugal aqui. E aí, assim, carboidrato, é claro que a gente sempre tem que preferir os carboidratos, é melhor a gente preferir carboidratos de baixo índice glicêmico. E se você vai comer à noite, carboidrato complexo é uma boa opção, tá? Então, aí seria batata doce, aveia, quinoa, arroz integral, tá? Alguém perguntou aqui, não, tá meio fora do tópico, mas perguntou, o ovo não atrapalha na meta de gordura? Não, se você colocar dentro da sua meta de gordura, uma gordura super saudável, tá? Gordura da gema do ovo é uma gordura super saudável e eu recomendo que tenha sim no seu dia a dia, tá? Então vai ter ali, cada ovo uns 5 gramas de gordura, beleza? Encaixa isso nos seus macros e vai ser uma fonte de gordura muito boa, tá? Isa Coutri perguntou, comer muito doce depois restringir calorias ao final do dia funciona para não estragar tanto a dieta? Não, porque você está criando uma relação horrível com a comida e está comendo comida que não é nutritiva. Você vai comer um monte de doce de manhã e aí depois se restringir para compensar que você comeu um monte de doce, sua dieta já tá toda errada. Sinto lhe dizer, já começou errado, tá? Então, você tem que aprender a controlar. Quer comer um docinho? Ok, pega ali um docinho, uma porção pequena, encaixa nos seus macros, se você faz contagem de macros, mas de jeito nenhum fazer isso que você falou. Vou me entupir de doce agora e aí no fim do dia eu compenso e fico passando fome porque eu comi doce demais. Não tá nutritiva a sua dieta, tá errada e tá desequilibrada, tá? Então isso não é saudável. E não vamos pensar também só em calorias, tá? Vamos pensar em macros. Heloísa, minha querida de Orlando, perguntou, para quem treina de manhã, qual seria o horário ideal para a última refeição? Depende. Última refeição, se a sua última refeição for o jantar, uma refeição bem completa, é legal você comer 2 horas, 1h30 antes de dormir. Por quê? Para a qualidade do nosso sono, é bom não ir dormir nem morrendo de fome e nem com a barriga muito cheia,
tá? Então, o seu jantar é bom que não seja muito perto da hora de você ir se deitar. Mas vai que seu jantar é ali 3 horas antes de dormir ou até mais. Aí você pode fazer uma ceia, pode fazer um lanchinho já chegando perto da hora de dormir. 1 hora, 30 minutos antes de ir dormir, você faz uma ceia, um pequeno lanchinho. Quem faz contagem de macros, outro dia eu até coloquei o relato de uma cliente minha aqui falando isso. Ela gosta de sempre deixar uns macros pro finalzinho do dia, assim. Depois que ela já comeu todas as refeições principais, já comeu tudo de nutritivo, aí ela deixa um pouquinho de macros sempre para no fim do dia ela fazer o lanchinho, a ceia dela, bater macros. Que aí sempre tem um pouquinho de gordura, uma proteína, então ela monta um lanchinho, cada dia ela vai variando pra ter um lanchinho gostosinho antes de dormir. Mas uma coisa leve, tá? Antes de dormir. Não é bom ir dormir com a barriga cheia. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida neste momento. Quem come arroz? A Aline perguntou. Quem come arroz depois das 8 da noite? Ela perguntou, não, ela já falou que ela come, viu? Ela já sabe, já aprendeu que arroz não tem hora pra engordar. O que importa é o tanto que você come de arroz, de carboidrato no dia. Não tem essa de que depois de 8 da noite vai te engordar, não, tá? Ele continua com as mesmas calorias, com os mesmos carboidratos que ele tinha meio-dia, tá bom? Carboidrato à noite pode atrapalhar o sono? Não, pelo contrário, Joana. Carboidrato à noite pode ajudar no seu sono. Ele ajuda a baixar o seu cortisol. Ele ajuda a melhorar, a deixar seu sono mais profundo, mais regenerativo. Já peguei muita gente fazendo dieta super low carb, ou então com muito medo de comer carboidrato de tarde, de noite. Então, no fim do dia não tinha carboidrato nenhum na dieta e a qualidade do sono da pessoa estava ruim. Quando a gente coloca um pouco de carboidrato à noite, não tô falando de colocar um monte de carboidrato, nem qualquer carboidrato, né, gente? Mas quando a gente coloca um pouco de um bom carboidrato à noite, isso na verdade pode melhorar a qualidade do seu sono. Mas o melhor é que seja um carboidrato de absorção mais lenta, como eu falei, talvez batata doce, talvez aveia, um mingauzinho de aveia com fruta, tá? Algo de absorção mais lenta, não que fique te dando pico de insulina, não é pra você comer um doce antes de dormir, tá? Mas pelo contrário, o carboidrato à noite pode ajudar a qualidade do seu sono. Tatiane Borges perguntou, treino crossfit final da tarde, no pré-treino sugestão de carboidrato. Já falei bastante de dieta pro crossfit numa das lives, tá? Depois assiste que ela tá completa lá no YouTube. Mas pode ser qualquer um desses carboidratos que a gente sempre fala aqui. Raízes, qualquer batata, arroz, quinoa, um pão integral, tapioca, mandioca, fruta, aveia, tá? Algum desses carboidratos junto com uma proteína também. Paula Sereno falou, como reiniciar o nosso metabolismo. Gente, eu posso depois, outro dia, fazer uma live sobre um tema que eu até comentei numa das perguntas que eu recebi de ontem para hoje, que é adaptação metabólica, né? Que é quando seu metabolismo tá muito lento e aí tem que voltar a deixar seu metabolismo eficiente. Não é reiniciar seu metabolismo, porque seu metabolismo nunca parou, ele tá aí funcionando, senão você não tava viva, tá? Mas aí isso é um assunto bem mais extenso, não é o tema de hoje. Vamos lá. A tabela TACO do Brasil ajuda na contagem dos macros? Sempre consulto ela. Sim, com certeza. Olha, no Brasil a tabela de composição de alimentos que eu mais recomendo, a mais confiável, é a tabela TACO, tá bom? TACO. Então até quando a gente usa, por exemplo, se você colocar no MyFitnessPal, você tá pesquisando alguma coisa, você vai lá e coloca arroz cozido, frango grelhado. Eu costumo até digitar, se eu estiver procurando alguma coisa assim do Brasil, batata baroa. Eu escrevo batata baroa, taco, banana, taco, arroz, taco. Por quê? É uma informação confiável, tá bom?
Frutas, Jubibu perguntou, frutas como fonte de carbo. Sim, uma ótima opção, desde que não seja a sua única fonte de carbo, tá? Fruta é muito saudável. Frutose dentro da fruta é muito saudável, tá? Não tenham medo de comer fruta, gente. Tenham medo de comer frutose isolada, xarope de frutose. Frutose que é utilizada em alimentos, tipo biscoito, bolo, refrigerantes, tá? Ou um suco que é só fruta, sem fibra nenhuma. Agora, comer a fruta inteira é maravilhoso. A frutose ali dentro, junto com fibras, vitaminas, é super saudável. Mas não tenha a sua fonte de carboidrato apenas de frutas, tá bom? Eu já peguei mais de um caso de gente que tava só comendo, porque queria ser o mais natural possível. Não sei se eu já falei isso aqui, vou falar rapidinho. Queria ser o mais natural possível, e aí tava comendo só fruta como fonte de carboidrato. O rendimento no treino, ó, caiu muito, porque não é a melhor fonte de carboidrato para glicogênio muscular. Frutose da fruta é uma boa para glicogênio hepático, mas para o músculo não é tão bom. Então tem que ter fruta no dia a dia, mas não pode ser a sua única fonte de carboidrato, tá? E aí, deixa eu só falar mais uma coisa também com relação ao fracionamento, que eu falei de proteína, eu falei de carboidrato e ficou faltando como fracionar a gordura ao longo do dia, certo? Então, se você está acompanhando aqui desde o início, você já entendeu que carboidrato pode ser fracionado e equilibrado ao longo do dia, ou a gente pode concentrar mais carboidrato perto do treino. A proteína a gente já fracionou e distribuiu ao longo do dia de forma equilibrada. A gordura, ou a gente distribui ao longo do dia de forma equilibrada também, ou você faz o quê? Se você colocou mais carboidrato perto do treino, aí você pega a gordura e faz o contrário. Você, nas refeições que tem mais carboidrato, você come menos gordura e coloca mais gordura nas refeições com menos carboidrato, entendeu? Então vou dar um exemplo. Você treina no fim do dia, aí sua proteína vai estar equilibrada ao longo do dia inteiro, fracionada ao longo do dia. Você vai colocar mais carboidratos de tarde e de noite, tá? Pode ter um pouco de manhã, no almoço também, mas coloca mais, porções maiores no fim do dia, e aí você coloca mais gordura pela manhã no almoço. Então talvez seu café da manhã pode ser uma refeição, nesse caso que eu estou dando, pode ser uma refeição que tenha menos carboidrato e seja mais alta em gordura, tá bom? Então você pode fazer isso, a gente pode fracionar desse jeito, é uma estratégia legal para quem treina, como eu falei, quer ter rendimento e resultado estético. É colocar carboidrato e gordura desse jeito ao longo do dia, tá? É uma estratégia bem legal. Vou continuar respondendo as perguntas, vão mandando aí. Nanda Ventura, e manda coraçõezinhos também. Nanda Ventura perguntou, e sobre carboidratos simples e complexos? Sempre fico na dúvida de qual é melhor comer no pré e pós para otimizar os resultados. A quem indique malto, qual a melhor opção no pós-treino então? Em geral, se for para te dizer isso de forma simplificada, eu diria, ao longo do seu dia, a gente tem que preferir carboidrato complexo, a gente tem que preferir carboidratos de baixo índice glicêmico, a gente tem que montar refeições de baixa carga glicêmica, que isso é o mais importante, tá? Em que horas que um carboidrato simples pode ser interessante? No seu pós-treino. No seu pós-treino imediato, ou se você é uma pessoa que treina 2 horas, mais de 2 horas e tem que consumir um carboidrato intra-treino, então intra-treino e pós-treino imediato, aí é uma hora interessante de ter carboidrato mais simples, de mais alto índice glicêmico, e aí quem sabe a maltodestrina pode ser uma boa sim. Então às vezes malto com whey no pós-treino pode ser uma boa opção de pós-treino, tá? Não é obrigatório tomar suplemento pós-treino, mas para algumas pessoas é indicado sim. Camacela comentou, resumindo em 3 refeições, café da manhã, almoço e janta, em quantos gramas seria o ideal para ganho de massa muscular e treino cross musculação? Não faço ideia, não tem como eu responder quantos gramas tem que comer de cada coisa, gente, isso é completamente individual. Esse é o tipo de coisa que não tem como eu te dizer
dizer para ninguém por Instagram exatamente quantas calorias, carboidrato, proteína e gordura você tem que comer. É isso que eu faço no meu acompanhamento individualizado, tá? Porque eu tenho que avaliar muita coisa, seu peso, sua altura, seu treino, seu objetivo, quanto você está consumindo hoje em dia, tá? Então não tem como eu dizer nada de quantidades exatas para vocês aqui. Lembrando, mais uma vez, só o aviso de que em maio eu vou atender presencialmente no Rio, em Brasília, e se você tem interesse, pega o e-mail que eu já coloquei nos meus stories, tá? Manda e-mail para marcar horário, porque é só um dia no Rio, um dia em Brasília. Papi Ribeiro comentou: o que posso fazer para limpar o organismo e assim prepará-lo para uma reeducação alimentar? Depois de tantos anos de asneiras, algum detox? Sim, gente, o nosso corpo, ele já desintoxica. Se você estiver comendo de forma natural, seu fígado, ele está desintoxicando todos os dias, tá? O fígado já faz isso de forma natural. O que você vai fazer para otimizar seu processo de desintoxicação? Começar uma dieta decente, comendo comida de qualidade. Quanto mais comida de verdade, melhor. O hábito mais importante que a gente tem que ter para a vida, para a saúde, é comer mais vegetais. Isso pode ser comer, pode ser cru, cozido, refogado, assado, sopa, pode bater um suco verde. Esse é um dos hábitos mais importantes que a gente tem que ter para a saúde e que ajuda o seu fígado a funcionar melhor. Tá? Comer bastante vegetais, cortar um monte de asneiras que você falou que costumava comer. Então, corta as porcarias, os processados industrializados, açúcar e começa a comer comida de verdade. Te garanto que assim seu corpo já vai desintoxicar. Você tem que tirar essas coisas, não tem que ficar fazendo detox de ficar tomando só suco vários dias, tem que fazer isso não, tá? Matheus Félix perguntou qual app para contagem de macros. Eu indico Fat Secret ou MyFitnessPal, tá? Julie Haddad, frutas antes de dormir. Se tiver dentro da sua quantidade de carboidrato, pode sim, tá? Mas fruta, aí como eu falei, a gente não quer alto índice glicêmico, então uma fruta de baixo índice glicêmico antes de dormir, pode sim. Uma fruta, por exemplo, junto com umas castanhas é uma boa, porque aí você tem um lanchinho de baixa carga glicêmica, tá? Então pode ter sim. Sabrina Cruz, Saito, perguntou: pão integral zero açúcar é uma boa opção? Pão integral, direto me perguntam: que pão que eu como? Qual que é o melhor pão? Pão, quanto mais natural, melhor, tá, gente? Sempre vou dar essa resposta sobre milhões de comidas que me perguntarem. Então, pão integral, quanto mais integral de verdade, melhor. Quanto mais artesanal, melhor. Então, um pão que você compra numa padaria artesanal, num restaurante natural, que você sabe que não é lotado de conservantes, como a maioria daqueles pães de mercado são. Então, pão integral. E pão integral não tem que ter açúcar, já não tinha que ter açúcar. Então, se ele diz pão integral zero açúcar, um bom pão integral não tem que ter açúcar, né? Então, pão integral, quanto mais integral, com sementes, melhor. Pão de centeio é uma boa opção também. Sabrina também perguntou: banana prata com aveia e ovo, uma panqueca. Adoro essa panqueca com canela e uma pasta de amêndoas por cima, perfeito. É uma boa opção de pré ou pós-treino? Sim. Panquequinha de banana com aveia e ovo, canela, cacau e aí uma coberturazinha é uma ótima opção, tanto pré como pós pode funcionar, tá? Adoro essa panqueca, ótima opção. Vitor perguntou: Ana, salvo suas lives sempre no YouTube e você não está acompanhando, elas estão todas no YouTube. Toda semana eu tô subindo a live pro YouTube, tá bom? Então todas lá até agora, todas deram certo de subir pro YouTube. Sinto muitas cãibras, a banana ajuda, água de coco? Depende, não sei se sua cãibra é durante o treino ou é à noite, pode ser falta, ou pode ser desidratação, ou falta de sódio, ou falta de potássio, ou às vezes é deficiência de magnésio, tá? Então depende o motivo que você tá tendo essa cãibra. Jorge Correia, nome enorme, perguntou: proteína
Whey no pós-treino, sem hidrato. Hidrato, gente, é como os portugueses chamam carboidrato, tá? Eles chamam hidrato de carbono, que eu aprendi isso quando fui lá. Sem hidrato, funciona para recuperação muscular? Sim, dependendo, nem todo mundo é obrigado a tomar carboidrato no pós-treino, não. Depende também de qual é o seu treino, qual é seu objetivo, mas sim, só de tomar whey já é um bom pós-treino, mas para muita gente vale a pena incluir carboidrato também. Não tem, vai ser muito raro eu falar coisas aqui que são regras gerais, que é exatamente assim que tem que funcionar para todo mundo, tá? Depende muito do objetivo da pessoa, da fase da dieta. Às vezes a mesma pessoa, tem fase que eu coloco carboidrato no pós-treino, tem fase que eu não coloco, depende do treino, tá? A regra que tem para todo mundo que vale é comer vegetais todos os dias, comer comida de verdade, evitar processados industrializados, tá? Isso é regra para todo mundo, não tem que fugir disso, seja qual for sua estratégia, seu objetivo, tem que ter comida de verdade. Beber muita água também. Tati Cunha perguntou, quais os valores mínimos para os macros para perda de peso? Não sei, não te conheço, como eu falei, não tem como responder coisas individualizadas, depende, para cada pessoa são números diferentes, tá? Cris Moratelli falou, quem puder vai, essa mulher é muito boa, tá vendo? Consulta em Brasília e no Rio em maio, tá? Quem puder, a Cris tá dizendo, vai. A Cris, eu atendi, ela já veio até aqui em Miami e a gente já fez consulta presencial também. Mas já tá comigo há anos, né, Cris? Alexandre Santos perguntou, BCAA no pré ou no pós-treino? Não sei qual é seu treino, não sei nem se você precisa de BCAA, tá? São poucas pessoas, poucos casos que BCAA faz uma diferença que vale a pena incluir, tá bom? Para muita gente nem precisa, mas não sei qual é seu treino. A Zaira comentou, escrevendo só para dizer que você mudou a minha relação com a comida, amo você. Que bom, fico feliz porque é para isso que eu me dedico aqui e faço tanto vídeo, tanto conteúdo. Já repararam que eu gosto mais de falar do que de escrever? Eu gosto de falar, gente. Live e vídeo no YouTube é a minha praia, eu prefiro muito mais. E aí é justamente para isso, para passar informação para vocês aprenderem a comer melhor. Letícia, que agora começou a treinar lá com a gente também, perguntou, carboidrato é indicado antes ou depois do treino intenso pela manhã? Que agora ela começou a treinar nessa FP9, já vou falar logo que no primeiro dia ela quase passou mal lá, tá? Pela intensidade do treino. Então, depende um pouco, se você for treinar muito cedo de manhã, você até pode talvez ir treinar sem consumir carboidrato antes, mas aí você tem que ter consumido na noite anterior. Quem treina de manhã muito cedo, sempre acha importante ter carboidrato na noite anterior, tá bom? Fica aí mais uma dica com relação ao fracionamento. Se você acorda muito cedo e vai treinar, tenha carboidrato no jantar da véspera. Mas depois do treino, com certeza, tá? Então, não sei, depende se você quer ir treinar, talvez quer ir treinar em jejum, se você treina muito cedo, mas aí pós-treino, com certeza, Letícia, proteína e carboidrato. BAPP perguntou, eu não entendo nada desse negócio do índice glicêmico, mas pelo que estou a ouvir, tô fazendo tudo errado aí. Gente, depois posso entrar na questão do índice glicêmico em outro momento, mas se você fizer o que eu acabei de falar, qual é a regra geral? Comer comida de verdade, evitar processado, industrializado, comida refinada, farinha refinada. Se você for sempre para o mais natural, para o mais integral, já tem grandes chances de que o seu carboidrato vai ser um carboidrato de baixo índice glicêmico, tá? Não é uma regra, mas te digo que já tem grande chance. Então, sempre aposta em comer comida de verdade, quanto mais natural, melhor. Vou responder as últimas perguntas. Ficaram com dúvidas com relação ao fracionamento? Talvez quem não estava aqui no início e entrou mais para agora, quero resumir 2 pontos principais.
Não é regra que você tem que comer de 3 em 3 horas e não é regra que você tem que fazer 6 refeições por dia. O fracionamento, as refeições podem ser fracionadas em 3, 4, 5 refeições por dia, tá? E você pode comer aí o ideal intervalo entre uma refeição e outra é entre 3 a 5 refeições. Isso você tem que respeitar a sua rotina, sua fome, o que funciona melhor para você no seu dia a dia. Aqui, Sabrina comentou, aqui onde eu moro não acho pão. Você não teria um para indicar? Não sei, gente. Depende realmente de onde você mora. Tem uns pãezinhos de frigideira até que dá para fazer com ovo, farinha de aveia, farinha de amêndoas. Dá para fazer um pãozinho em casa, fácil. Nanda Ventura perguntou, pipoca estourada na água com um pouco de sal é uma boa fonte de carbo? Sim. Acaba que pipoca é só milho estourado. Se você não comprar pipoca de micro-ondas, nem pipoca do cinema, cheia de manteiga e gordura hidrogenada da pior qualidade. Então você, do jeito que você falou, pipoca estourada em casa, só com um pouquinho de sal, é uma boa opção. É um carboidrato que você pode incluir dentro dos seus macros, tá? Pode sim. Não vou falar sobre hipotireoidismo hoje. A Cá Marcela falou que tem dificuldade em saber por dia quantas gramas. Pois é, mas não tem como eu dizer para cada pessoa aqui. Pretinha perguntou, essa panqueca de banana, ovo e aveia pode fazer um dia antes? Pode sim, eu já fiz isso várias vezes, tá? Às vezes quando eu tinha que levar pro trabalho, alguma coisa assim, você pode fazer na véspera, deixar na geladeira e no dia seguinte esquentar ou até comer fria, se tiver que comer fria, tá? Mas se você der uma esquentadinha, melhor ainda. Com certeza fica bom você fazer na véspera e no dia seguinte comer na hora que você estiver lá com pressa, ela já tá prontinha. Tem receita no meu Insta das antigas, mas uma boa ideia. Posso voltar a postar ela aqui, posso fazer ela um dia desses, postar e deixar salvo nos destaques, tá? Mas é tão simples, banana, ovo e aveia é a base, e aí você pode acrescentar canela e cacau, pode acrescentar semente de linhaça, semente de chia, pode trocar por farinha de amêndoas, farinha de coco, tem várias variações que dá pra... Várias variações. Tem muitas alternativas que dá pra você ir até variando essa panquequinha, até dependendo dos seus macros, né? Lu perguntou, tomo pré e pós com destrose. Quando treino de força, faço uma destrose pra tomar no intratreino. Tá muita destrose aí, né? Eu prefiro muito mais a gente comer comida do que ficar tomando um monte de pó e ver se você não pode trocar, talvez, do pré-treino, trocar algum desses momentos aí por comida. Julia Haddad, se eu treinar em jejum, eu tomo malto no meio do treino ou só no final com whey? Depende um pouco do tanto que seu treino é longo. Tem muita gente, se você for treinar em jejum 1 hora de treino, nem precisa, de verdade. Treina em jejum e depois você faz o seu pós-treino, tá? Pode tomar ela só no final, não é obrigatório tomar um intratreino, não. Teve gente perguntando, no dia que eu faço crossfit e zumba, devo comer mais carboidratos nos dias que faço só crossfit? Não sei como é que tá a sua dieta e qual que é seu objetivo. Às vezes eu ajusto sim, um dia que a pessoa treina mais, a gente aumenta um pouco o carboidrato. Mas às vezes não, dependendo se você tá numa fase que você tá querendo perder peso, nem precisa aumentar o carboidrato nesses dias, tá? Sabrina, obrigada por tirar as dúvidas. Uma das melhores nutricionistas sem papo de perca 10 quilos em 21 dias. Gente, nutricionista, se fala isso, perde... Vem aqui, perca 10 quilos em 2 semanas, em 3 semanas. Tá mentindo pra você. Normalmente é mais os blogueiros que fazem isso, né? O profissional... tá errado, não pode prometer esses milagres, não. Minha inspiração para continuar com o sonho de fazer nutrição. Muito bem, gente.
É uma profissão maravilhosa. Gente, a história da panqueca de banana rendeu 1000 perguntas. Pode colocar whey? Até pode colocar um pouquinho de whey. Eu não sou muito de colocar whey em receita que eu vou cozinhar, não. Porque às vezes a consistência não fica muito boa. Mais dúvidas? Vamos lá. Última que eu vi aqui. Ana, o dia que eu fizer crossfit pela manhã e musculação à tarde, como faço pós-treino da dieta? Mas, Lu, você tem que me perguntar isso nos feedbacks, não aqui. Se eu te atendo individualmente, eu te respondo isso individualmente, tá bom? Porque não tinha isso não, de ter musculação e crossfit no mesmo dia antes. Fábio, precisa aprender a contar esse tal de macros. Tem uma live enorme que eu já deixei salva no YouTube sobre contagem de macros. Tem mais uns 3, 4 vídeos sobre contagem de macros no meu canal, tá? No P9 Fit eu orientei bastante com relação à contagem de macros, tá? Então eu tô sempre deixando as lives disponíveis aqui no Instagram no final, tá? Então fica disponível até amanhã e depois eu subo pro YouTube, tá bom? Beijos, obrigada por virem. Fracionem suas refeições direitinho, não fiquem bitolados em comer de 3 em 3 horas, porque não é obrigatório. Não pense que tem que fazer 6 refeições por dia, porque não é obrigatório. O mais importante é o tanto que você come ao longo do dia, tá? O fracionamento, o timing dos nutrientes é importante sim, faz diferença sim no seu resultado. Fracionar a proteína ao longo do dia, como eu falei, de forma equilibrada, colocar mais carboidrato perto do treino, mas no final, o mais importante é o total que você consome ao longo do dia, o total de calorias e de macros, tá bom? É isso com consistência que vai te dar resultado, tá? E quem quiser, depois vê aí nos meus stories que eu coloquei o e-mail para consulta no Rio e em Brasília, tá bom? Quem quiser a consulta online, aí é no e-mail que tem aqui no meu perfil, tá bom? Beijos, boa semana para vocês. Podem me mandar direct com sugestões de temas para as próximas lives e nutricionistas e estudantes de nutrição também me mandem e-mail se quiserem saber da mentoria. Em Brasília também vai ter uma palestra, eu vou dar uma palestra lá na UNB para estudantes de nutrição, tá bom? Beijos, boa semana para vocês!